E aí, pessoal, boa tarde. Hoje a leitura devocional vai ser na hora do almoço. Vamos lá, que essa é a hora que eu tô tendo para fazer essa leitura aqui com vocês. Vamos começar a leitura do livro do apóstolo emissário, que nós conhecemos em português por Pedro, mas em hebraico o nome dele é Kefa ou Shimon Kefa. E o que significa esse nome? Vamos ver o que significa, gente, esse nome? Shimon, que nós também lemos em português por Simão, na verdade é Simeão, o mesmo nome do filho de Lia com Yaakov, o segundo filho de Lia com Yaakov. Interessante, né? E o que significa Simão ou Shimon ou Simeão? Bom, de acordo com o dicionário de Strong, H8095, Shimon está relacionado com ouvir. A raiz desta palavra é a palavra chamar ou shema. Quem se lembra dessa palavra? Shema Israel. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Interessante, né? E o segundo nome, Kefa, significa rocha, pedra. Está no Strong H de hebraico 3710. Não é? Então, nome de Pedro significa ouvido e rocha. Ouve a rocha, né? Numa interpretação livre. Bom, então vamos começar a leitura. E durante a leitura eu vou ler algumas passagens importantes para que a gente entenda qual foi o papel de Kefa, de Pedro, no evangelismo dos gentios. Tá bom, gente? Então vamos lá. Capítulo 1. Kefa, Pedro, apóstolo, emissário, enviado do Messias Yahushua Hamashia, aos estrangeiros, aos gentios, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja que aqui ele está se dirigindo aos gentios, aos estrangeiros dessas regiões. Eleitos segundo a presciência de Elohim Pai, em santificação do Espírito. O Espírito está santificando os eleitos para a obediência. Para que o Espírito santifica? Para a obediência. E aspersão do sangue do Messias Yahushua. Aspersão do sangue. Por quê? Porque pelo sangue do Messias é feito propiciação dos pecados. Pelo sangue do Messias é feita a propiciação, pelo sangue do Messias nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. O Cordeiro foi entregue em favor dos pecadores, como era nos sacrifícios antigos. Graça e paz, shalom, vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Elohim e Pai do nosso Senhor, do nosso Adonai Yahushua Hamashia, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Nos gerou novidade de vida. Nós nascemos pela carne, mas pelo Messias nós nascemos novamente pelo Espírito, como o Messias falou lá para Nicodemos. Nicodemos, necessário é nascer de novo. E o Nicodemos, com a mente presa às coisas terrenas, falou, mas como que é possível? Como que é possível sair novamente do ventre da mãe? Como isso é possível? E o Messias falou, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, pelo Messias, nós nascemos de novo pelo Espírito. Por isso,
nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição do Messias Yahushua entre os mortos. Pela ressurreição do Messias, nós temos a esperança da ressurreição. Nós temos a esperança da vida eterna. Porque se ele não tivesse ressuscitado, não havia esperança. Então, pela ressurreição do Messias, é que foi confirmado todo o testemunho e a obra do Pai na promessa da vida eterna. Para uma herança incorruptível, fora desses padrões mundanos, fora da matéria contaminada, incontaminável, né? Incorruptível, incontaminável, onde o pecado não entra, onde o pecado não habita, e que não se pode murchar. Por que ele diz isso? Porque nós sabemos que toda a erva murcha, e o ser humano, ele é como a erva. Ele nasce, cresce e murcha. Ele está dentro de uma natureza corruptível por causa do pecado, porque por conta do pecado a morte entrou no mundo. Então, guardada, né, que não se pode, uma herança que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé no Messias, mediante a fé, estáis guardados no poder de Elohim para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, o ouro é provado pelo fogo. Pelo fogo, todas as contaminações do ouro, ele se esvai. Então, o ouro, ele é purificado pelo fogo. E o fogo é comparado com as provações dos justos. Então, a nossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Se acha em louvor e honra, glória na revelação do Messias Yahushua, ao qual, não havendo visto, ou seja, vocês não viram o Messias, tá? O qual, não havendo visto, a mais. Vocês não viram em carne como eu o vi, como Pedro o viu. Mas mesmo assim vocês o amam. No qual, não o vendo agora, mas crendo, né, crendo pela fé, vos alegrais com alegria indescritível e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, que é o quê? A salvação de vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. De que os profetas falaram? Da salvação. Olha aí, ó, o evangelho na boca dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas profetizaram do Messias. Os profetas falaram da salvação do Pai. Falaram da herança celestial. Indagando que tempo ou ocasião de tempo, o Espírito do Messias, que estava neles, que estava nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que ao Messias haviam de vir. Olha, dele que ele está fazendo referência aos escritos do Antigo Testamento. Pedro conhecia as palavras dos profetas, ele conhecia as escrituras, por quê? Porque desde criança ele aprendeu. Moisés era lido em todas as sinagogas. Os seus pais o ensinavam. E os profetas testificaram dos sofrimentos que ao Messias havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós,
Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, as boas novas, para as quais coisas os mensageiros, aqui traduzido por anjo na minha versão, desejam bem alertar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, sede vigilantes, sede prudentes, estejam atentos e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação do Messias Yahushua. Pelo Messias Yahushua veio a graça. Qual é essa graça? As boas novas do reino. O Messias, o Cordeiro, foi entregado por vós. Fez expiação por vós. Não precisa mais de levar os animais para serem sacrificados no templo. Não precisa mais. Não precisa mais de sacerdotes humanos para fazer expiação do pecado de vocês, pois pela graça do Messias, que é o Cordeiro perfeito, e se chamará Yahushua, pois salvará o seu povo dos seus pecados. O Cordeiro perfeito se entregou em propiciação único pelos pecados do povo. Sendo assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não se conforme com os pecados que vocês cometiam na sua ignorância. Vocês andavam na ignorância de vocês, cometendo todo tipo de concupiscências. Não ande nesses caminhos. Mas, como é Kadosh, como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, Kadosh, separados em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa conduta. Porquanto está escrito, sede Kadosh, sede santos, porque eu sou santo. Eu sou Kadosh, o Pai é Kadosh 3 vezes, separado das concupiscências do mundo, separado dos padrões do mundo, separado da massa que se junta para fazer o que é mal. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, segundo o proceder de cada um, ele julga segundo a obra. Ele vê o coração e julga segundo a obra. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Peregrinação, caminhada. Caminhada aqui nessa vida. Somos estrangeiros neste mundo caído. Aqueles que são do Pai, aqueles que nasceram de novo pelo Espírito, aqueles que andam em novidade de vida, são peregrinos aqui nesse mundo. Por isso diz a palavra, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha que interessante, da mesma forma que foi antigamente, é do jeito que é hoje. Quantas e quantas tradições vãs e inúteis nós não recebemos dos nossos pais, achando que era o caminho da salvação ou caminho do Criador. Tanto entre os judeus do passado, quanto os romanistas, os marianos de hoje, que se dizem mensageiros da palavra do Criador. Mas foi com o precioso sangue do Messias, não foi com ouro e prata, que nós fomos resgatados,
mas com o precioso sangue do Messias, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, sem mancha, sem ruga, perfeito, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, porque ele estava com o Pai, como disse a Juana João. Mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Olha aí, já apontando para todo o tempo da nova aliança. Últimos tempos pode ser considerado todos esses séculos da pregação do evangelho. E por ele, pelo Messias, credes em Elohim Pai, credes em Elohim, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que vossa fé e esperança estivessem no Criador, no Pai. Por meio do testemunho do Messias, por meio da ressurreição dele, nós temos esperança no Pai, no poder do Pai. Porque se ele ressuscitou o Messias, ele é poderoso para nos ressuscitar também. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Sendo de novo gerados, novo nascimento, novidade de vida. Não de semente corruptível, não da semente corruptível, não da carne, mas da incorruptível, pela palavra de Elohim, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor. Mas a palavra de Yahová permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha aí que lindo, né? Aqui acabou o capítulo 1 da Epístola de Pedro. Agora, eu vou ler aqui outras passagens para vocês, para a gente meditar aí na pregação de Pedro, no evangelismo dele, né? Porque nós sabemos que a Igreja Romana, ela roga para si a autoridade, a patente das Escrituras, dando como argumento Pedro, né? Diz que Pedro foi o fundador da Igreja Romana, né? Mas será que Pedro, ele é o apóstolo dos gentios? Ou será que é Paulo? Afinal de contas, né? Quem foi Pedro? Pedro, ele foi chamado para evangelizar gentios? Bom, quando nós lemos nas Escrituras a primeira evangelização de Pedro aos gentios, foi em Atos 10. Na evangelização do centurião romano Cornélio. Ali, o pai deu uma visão a Pedro dos animais impuros, já revelando a ele que ele aceitaria os gentios que eram considerados impuros para os israelitas. Então, o pai, usando as figuras do Antigo Testamento que Pedro já tinha conhecimento, ele revelou verdades espirituais, que os gentios fariam parte da congregação de Israel. E aí, no capítulo 11 de Atos... Não, aí em Atos 11, ele explica aos judeus, aos israelitas, o que tinha acontecido com Cornélio, em como o Espírito do Pai desceu sobre aqueles gentios, né? E os irmãos se alegraram, né? Eu não vou ler essa passagem toda, porque senão vai demorar muito, tá? Vou ler agora o que está escrito em Matitiarro Mateus, onde o Messias fala aquela famosa frase, aquela famosa passagem
que a Igreja Romana costuma usar, né? Que diz o seguinte: o Messias perguntou, né, aos discípulos dele, em Mateus 16, a partir do verso 15. Ele diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Shimon Quefa, respondendo, disse: tu és o Machia, o filho do Elohim vivo. E Arrocha, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Aqui está Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Né? Ele falou aquilo motivado, inclinado pelo Espírito do Pai. E também eu te digo que tu és Pedro, tu és Kefa. O que significa Kefa em hebraico? Rocha, pedra. É o nome dele. Por que o Messias falou que tu és Pedro? Porque tu és rocha. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui vem toda uma doutrina, vem todas aquelas heresias, né, da Igreja Católica que se coloca como líder e mãe e tudo aí que a gente já sabe como que é, né, gente? Sendo que o Messias mesmo falou: aquele que quiser ser grande, que seja o menor. Lembra dos nicolaítas que o Messias odeia? Quem é nicolaíta? São aqueles que dominam sobre o povo. Aí é só ligar aí, né? Só meditar nessas coisas aí que dá para entender bem essa questão aí da Igreja Romana, né? Então vamos ver aqui, ó. Em grego, essa palavra esta rocha, esta, também significa, pode ser também aquela. Esta pode ser também aquela, né? Que em grego é tauten. Tauten. Mas independente disso, aqui a gente vê que o Messias estava falando que sobre a rocha edificaria a igreja, edificaria a congregação. Isso daí está totalmente alinhado com aquela mensagem que o Messias diz, que quem escuta as palavras dele e as pratica será como o homem que construiu a sua casa na rocha. Então, o que é a rocha, gente? Rocha é aqueles que seguem as palavras e as praticam. Esta é a rocha. Sobre esta rocha está a igreja. E sobre esta rocha, as portas do inferno não prevalecerá. Lembra que a palavra sempre está falando que aqueles que obedecem às escrituras, aqueles que obedecem à palavra, o diabo foge delas. Paulo disse isso. João disse isso. Então, qual é a rocha? É a palavra. É o Messias, que é a palavra viva. Simples assim, gente. É todos que obedecem à palavra e as praticam. Sobre esta rocha, as portas do inferno não prevalecem. Sobre esta rocha, o diabo foge. E, continuando o verso, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quem obedece à palavra, o Pai escuta, e quando o Pai escuta, ele atende às orações. Então, tudo que ligar na terra será ligado na terra, e tudo que ligares no céu será ligado no céu. Não é, gente? Agora, vamos ver aqui a parte onde Paulo fala a respeito do... A parte onde Paulo fala a respeito
do evangelho que cada um é responsável para pregar. Bom, eu separei aqui mais textos, mas eu tô meio perdida aqui nessa Bíblia. Tá? Então, eu vou ler aqui o que eu achar pela graça do Pai. Bom, vamos lá, tá em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 7, que diz assim, ó. Mas aqui é Paulo falando, nessa sua carta aos Gálatas. Né, que ele tá explicando aqui, né, que o evangelho da incircuncisão, ou seja, aos gentios, aqueles que não eram circuncidados na carne, foi dado a ele. Aqui ele está deixando claro isso. Tá? Porque naquele tempo estava tendo muita contenda a respeito de circuncisão, a respeito de coisas referentes às coisas da carne. Então, no meio deles, no meio dos judeus, tinha uns lá que estavam falando, não, vocês precisam se circuncidar na carne, porque senão vocês não são salvos. Estava levantando os irmãos falando isso. E aí surgiu várias contendas a esse respeito. Porque naquela época, até mesmo Pedro, né, teve um desentendimento com Paulo, porque no meio dos judeus, no meio dos israelitas, ele ficava ali com vergonha dos gentios. Né, porque ainda tinha algumas tradições que estavam muito, né, incrustadas ali no meio deles. Né? Então, aqui nessa carta, Paulo diz assim, ó. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Kefa, o da circuncisão, opa, o que tá dizendo aqui? Olha ó, olha o que Paulo tá falando, gente. O evangelho da incircuncisão me foi confiado. Ou seja, eu vou para os gentios. Tá todos os irmãos sabendo disso. Todos os irmãos estão sabendo que eu tô pregando para os gentios. E a Pedro, a Kefa, o da circuncisão. O evangelho da circuncisão estava confiado a Kefa. O que isso significa? Quem é o da circuncisão? São os judeus, são aqueles que tinham aliança da circuncisão. A estes estava confiado, a Pedro estava confiado este evangelho. Ou seja, Pedro estava indo para os judeus para pregar o evangelho, para pregar o Messias. Paulo deixa bem claro isso daqui. E ele continua no verso 8. Porque aquele que operou eficazmente em Kefa, em Pedro, para o apostolado da circuncisão, ou seja, para o apostolado dos judeus. Veja que em Atos nós temos aí testemunho de Pedro pregando para os judeus a respeito da fé no Messias. Então, o mesmo Espírito Santo, mesmo que operou em Kefa para o apostolado da circuncisão, para pregar lá aos judeus, esse também operou em mim com eficácia para os gentios. Tá bem claro aqui, não tá, gente? E aí, conhecendo Iacove, que é Tiago, Kefas e Aruanã, que eram considerados como colunas, eles eram as colunas. Foi a partir deles que veio toda a autoridade para a pregação. Iacove, Kefa, que é Pedro, e Aruanã. A graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, deram as mãos, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, gente. Olha aí, tá bem claro. Negar isso daqui é negar as escrituras, é inventar, é entrar em heresia aí. Aqui tá bem claro que Paulo explicou. Ó, a gente se encontrou aqui todo mundo, Kefa, João, que é Aruanã, Jacó, todo mundo se encontrou aqui comigo, a gente entrou em um acordo e ficou bem claro aqui que eu pregaria para os gentios e eles, que eram as colunas, os principais apóstolos, pregariam para os judeus.
Será que Kefa é o primeiro papa? Será que Kefa é o líder dos gentios, gente? Será que o pai levantou ele para ser líder dos gentios? Apesar da primeira evangelização de gentios ter sido de Pedro, sim, ter sido de Kefa. Mas aquilo ali foi só o sinal, o testemunho, para mostrar que o pai aceitaria os gentios. Mas quem foi designado a pregar aos gentios com a mesma eficácia de Kefa para os judeus foi Paulo. Tá bem claro aqui. Então, ele continua aqui recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E aqui ele continua, né? Aí vem aqui nos versos, é quando ele encontra com Pedro em Antioquia, né? E Pedro, com vergonha dos gentios, né? Começa a agir de maneira reprovável. E aí Paulo vai lá e exorta aquela atitude de Pedro, de Kefa. Não é? Essa passagem eu já li em outros áudios. Então é isso, gente. Aqui eu finalizo aqui a leitura devocional de hoje, né? É bem interessante, eu acho, né? Essas passagens aí para que a gente aprenda a meditar nas escrituras, para não cair nas heresias da mãe, né? Da mãe Igreja Romana, que coloca Pedro como o pai, né, da Igreja Romana, sendo que Pedro não tem nada a ver com os gentios. Pedro foi designado para a pregação entre os judeus. Então, vocês percebem, né, como mudaram aí a perspectiva, colocaram Pedro, um suposto Pedro pagão, que é segundo os pagãos, né, os gentios, como líder aí dessa fé estranha. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Tomar cuidado, vamos aprender a ler, entender as escrituras com a perspectiva dos israelitas, porque os gentios, eles são enxertados na comunidade de Israel. E a entrada para o reino celestial é feito pelas 12 portas dos apóstolos, dos emissários do Messias, como está escrito em Apocalipse. Os gentios entram pelas portas dos judeus. Que isso fique bem claro. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Tá? Uma boa tarde aí para vocês, né? E que o Pai abençoe aí a vida de cada um. Até mais.